Olá, crianças, tudo bem? Finalmente estamos aqui para a nossa última atividade do livro 3 de português. Mas antes da gente começar o nosso slide lá, a nossa videoaula, antes da gente ir para lá, se você não leu o texto do início dessas atividades agora, que a gente começou na aula 20, o texto do livro na página 54, que vem antes do poema da Fábia Alvim. Se você não leu, nem continua. Dá stop na videoaula, vai lá ler com calma, porque a gente vai precisar de algumas informações de lá, tá bom? Eu não falei para vocês lerem na videoaula 20, que a tia Georgia realmente esqueceu de falar, mas como eu já falei em outras videoaulas, é sempre importante que vocês leiam tudo do nosso livro, porque nem tudo a tia vai falar aqui, tá? A tia dá uma aula resumida. Na escola, a gente lê junto esses textos, não é verdade? Então, aqui não dá tempo de ficar lendo tudo, então é importante que em casa vocês leiam os textos que a gente não lê aqui, tá bom? Então, quem já leu, vamos comigo. Bom, então a gente parou aí na página 58 e 59, que era uma atividade para vocês fazerem com resposta pessoal, né? A partir da criatividade de vocês, vocês já iam começar a exercitar a produção, né? Todas as habilidades que a gente aprendeu, né? E para a execução, a produção do texto poético, tá? Então, a gente vai agora para as atividades finais desse módulo, desse livro 3. Então, a última atividade, como sempre, é a produção textual em si, a partir do gênero que a gente estudou nesse livro, no caso, no livro 3. Na página 60, ele propõe que cada um de vocês, escreva agora com tudo que vocês aprenderam sobre estrutura, né, a forma de escrita, sobre as rimas, a sonoridade, tudo que a gente aprendeu aqui. Os jogos de palavras, a harmonia entre as palavras, o tamanho dos versos que precisam seguir um ritmo, uma musicalidade, mesmo que elas não virem música. Os poemas têm que ter um ritmo meio que musical, tá? Para você usar tudo isso que você aprendeu e fazer o seu poema. Ela traz aqui uma sugestão de uma proposta de tema para que você fale de transformação, que foi esse tema dado no módulo 3. Tá? Que começou a falar da transformação do produto, do leite no queijo, lembra? E aí foi falando de outras coisas também, outros tipos de transformações. O livro apresenta algumas imagens onde você pode olhar e se inspirar, tá? Aqui a transformação, a nossa transformação também, a transformação do mundo que a gente dos ambientes, né, que a gente já tem até trabalhado, enfim. Só que a tia Georgia vai fazer uma outra sugestão para vocês, tá bom? O momento que a gente está vivendo, né, é um momento novo, é um momento diferente. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem algo a falar sobre esse momento. E eu sei que existem sentimentos dentro de vocês em relação a esses momentos que a gente está vivendo. De repente, ansiedade, de repente, angústia, de repente, medo, de repente, saudade, né? De repente, irritação também, tédio, às vezes. Então, eu quero que vocês pensem no momento em que a gente está vivendo, esse momento que a gente teve que transformar muita coisa que a gente já estava acostumado a fazer de um jeito, a gente teve que se reinventar, a gente teve que começar a fazer as coisas que a gente está acostumado a fazer, porém de outro jeito, de outra maneira, como, por exemplo, o estudo, né? Que a gente estava acostumado, aquele estudo na escola, junto com os amigos, e a gente teve que aprender e se adaptar, se readaptar, que não deixa de ser uma transformação que a gente está passando.
ok? Então, você vai pensar no que você tem a falar sobre esse momento que vocês estão passando, tá bom? Que você está passando. O que que te incomoda mais ou o que que mexe mais com você? De tudo, de todas as transformações e mudanças e readaptações que a gente está tendo que viver esse momento. O que mais mexe com você que você tem vontade de falar? É sobre a saudade? É sobre o medo do que está acontecendo? A angústia? É sobre a ansiedade? O tédio, às vezes, de ficar sem fazer nada? Ou você quer falar sobre essa nova forma que você teve que se adaptar relacionado à escola, ao aprendizado? Ou você quer falar de saudade dos amigos, saudade dos familiares que você não vê? Então, a minha sugestão pensa aí no momento em que você está vivendo e o que você quer falar sobre esse momento. E você vai, porque, na verdade, poema é uma forma de poesia, e poesia nada mais é do que sentimento, do que emoção, não é? E nada melhor, nesse momento, que mexe mais com a gente do que o próprio momento, certo? Então, vocês vão fazer, com tudo que vocês aprenderam, vocês vão tentar aí brincar com as palavras, brincar com as rimas, brincar com os significados, preste atenção nas rimas, mas também nos significados das palavras, para não rimar por rimar. Vocês vão escrever duas estrofes, não precisa ser muita coisa, no caderno de vocês. Vocês vão fazer um poema com, no mínimo, 2 estrofes, tá bom? Menos que isso, não. 2 estrofes. Deixa eu ver se ele tá... Ó, vocês vão fazer 2 estrofes e depois que você escrever essas 2 estrofes, você vai reler com todo cuidado, com todo carinho. Se precisa mudar, se você quer acrescentar alguma coisa, ok? Dê um título para esse seu poema. Se quiser escrever mais de 2 estrofes, pode. Use a criatividade de vocês, tá bom? Mas eu não vou cobrar mais do que 2. 2 é extra se você quiser. Menos é que a tia Jorge não quer, tá bom? E use sua criatividade, a sua emoção, seu sentimento e tudo que você aprendeu aqui. Combinado? Aí na página 61, o livro propõe um sarau. O que você vai fazer? Você vai guardar esse poema, você vai escrever no caderno, o caderno vai ser um rascunho, né? Você vai melhorar se você quiser, e o texto final você vai escrever na última página aqui, ó, página de anotações que tem no seu livro 3, tá? E vai guardar. Quando a gente retornar, a gente vai fazer um sarau para expor esses poemas, ok? O cordel é para você ler e, se possível, né, postar, nem que seja uma estrofezinha do cordel no Instagram, foi o que a tia Georgia pediu, tá? E vocês vão levar também para a escola quando a gente retornar, que eu tenho certeza, eu creio que já está próximo. A gente vai fazer também uma feira literária, vamos expor, vamos fazer o sarau e vamos fazer a exposição dos cordéis também, junto com essa feira literária. Vamos arrasar, tá bom? Essa página 61, então, fica para nosso retorno na escola, tá? E agora a gente vamos para a página. Entendido? A proposta da produção textual? Então tá. E a gente vai agora para a página 62 responder algumas perguntinhas dos exercícios propostos. Então vamos lá. De acordo com o texto, no início dessas atividades, responda as questões. A leitura é sempre uma chance de nós nos transformarmos. Você já leu algum texto que fez você mudar de ideia sobre algo ou agir diferente diante de uma situação? Escreva sobre isso. Aí é uma resposta pessoal, tá? Eu já li. Toda vez que eu leio um texto, às vezes eu mudo minha opinião, né, sobre determinado assunto. Às vezes eu reforço essa opinião, não mudo, eu reforço. Às vezes eu tenho uma outra visão sobre um assunto que eu pensava de uma forma que eu via e eu tenho uma visão além, né, maior. Eu aprendo mais e isso é sinal de transformação. Quando você aprende mais, você se transforma mais um pouco em sempre algo melhor, você cresce, tá? Então, essa resposta número 10 é uma resposta pessoal. Pode responder depois que a gente terminar aqui a nossa videoaula, tá bom?
Número 11, explique o que é sonoridade. Então, tudo que a gente estudou, sonoridade, é aquilo que traz ritmo, cadência, quer dizer, ritmo, cadência, rimas, isso faz parte da sonoridade. Então, é um conjunto de características, né, que traz aí essa harmonia das palavras, ok? Vamos ver? É um conjunto de características dos sons que compõem um texto, que compõe um poema, um texto em versos. Ok? Isso é sonoridade. É tudo que junto vai compor os sons daquele poema. Número 12. Quais são as características sonoras de um texto? Vocês lembram? A gente tem as rimas. Vamos ver? Ó, deixa eu tirar aqui da frente. A gente tem o ritmo, a harmonia de sons, mesmo que nunca tenha, ou jamais tenha se transformado em canção, mesmo que não vire música, né? Tem uma harmonia. Isso é uma característica sonora de um texto. O ritmo, a harmonia dos sons, versos mais longos e curtos também ajudam nessas características sonoras, né? A extensão dos versos, as repetições de palavras, e de sons específicos, tudo isso faz parte das características sonoras de um texto. Quando fala sons específicos, entra aqui as rimas também, tá? Então, ritmo, harmonia de som, versos mais longos ou mais curtos, repetições de palavras e sons específicos, repetições de sons específicos. São as características sonoras de um texto, ou seja, é a sonoridade de um texto. Tá bom? É o que compõe a sonoridade de um texto. Dê exemplos de rimas na primeira estrofe do poema Criança Pode o Quê? Dá um pause, vai lá ver e depois volta para conferir, ok? Então vamos. Bem, nem, vem, tem. Todos terminam com em. É a rima aí da primeira, as rimas que aparecem na primeira estrofe desse poema, ok? Então, chegamos ao final do nosso livro 3, das nossas atividades. O exercício que vocês vão fazer pós-videoaula, né, é a construção do poema. Aí vocês podem escrever com calma, vocês têm até o final de semana para fazer, se vocês preferirem, não precisa fazer correndo hoje, mas já começa a pensar, tá? Vocês podem ter aí não precisa fazer correndo, vocês podem ter um processo. Pensa um pouquinho, pesquisa, pensa primeiro, escolhe o tema, primeira coisa, pensa bem no tema que você vai escrever. Não esqueçam que tem que ter uma coesão, início, meio e fim, tá bom? Você tem que falar sobre o mesmo assunto, o poema todo, tá bom? Início, meio e fim do poema. E é isso. Se quiser pedir sugestão para mamãe e papai, o que eles pensam, se tiver com dúvida sobre o que escrever, tá bom? Com calma, que eu quero que vocês façam o melhor que vocês podem, tá bom? E eu estou louca para rever vocês, para ler esses poemas, que eu sei que vai sair cada coisa linda, porque vocês são demais. Um beijo e até a próxima.